Deste 360, o físico Pedro Matos Soares. Muito boa noite. Temos estado a ouvir falar de novos máximos históricos. Aquilo de que podemos estar prestes a começar a enfrentar é um novo clima, é uma nova realidade a este nível, é isso? Sim, de facto, os nossos modelos, os modelos físico-matemáticos que permitem fazer as projeções para o século XXI e que nos permitem ter uma visão de tudo o que se passará no clima em termos globais e regionais, apontam para que este tipo de temperaturas que nós estamos a sentir hoje deixem de ser os extremos e recordes, mas que passem a ser temperaturas relativamente normais, como as temperaturas mais altas daqui a 30 e 40 anos. Ou seja, em vez de estarmos a falar de uma onda de calor sem precedentes, estamos a falar de temperaturas que têm uma probabilidade de ocorrência muito mais elevada daqui já a 20, 30 anos. Estamos indiscutivelmente perante uma alteração climática e um planeta com temperaturas muito diferentes. Sim, Ana, desse ponto de vista não há qualquer dúvida. Os cientistas hoje em dia e todas as pessoas que trabalham nesta área, não existe qualquer dúvida, não existe nenhum ceticismo. Nós estamos num processo de aquecimento global, forçado antropogenicamente, e que nos está a levar para uma variabilidade climática muito distinta do que era a nossa variabilidade climática histórica. Quer dizer que este traço antropogénico do nosso clima nos está a imprimir não só ondas de calor, mas secas, estes extremos, e a maior preocupação da comunidade científica prende-se com os extremos, estes novos extremos que estão fora do que é o nosso clima presente, o que é a variabilidade de clima presente. Aquilo que nós costumávamos definir como estações está a dissolver-se, está a esbater-se. Desse ponto de vista, por exemplo, em concreto para Portugal e para a Península Ibérica, para a região mediterrânica, estes modelos com que nós trabalhamos na Faculdade de Ciências são relativamente consensuais, em que estamos a viver um período de alargamento do verão. Claro que é um pouco estranho dizer isto hoje, depois de termos tido um verão tão ameno, mas, como eu disse anteriormente, os extremos climáticos e estas variações súbitas a que nós não estávamos habituados é que são uma realidade projetada para o futuro. Quer dizer que nós, hoje em dia, temos um clima presente que está bem monitorizado e tudo o que tem a ver com esta variabilidade que nós projetamos para o futuro é uma realidade diferente. E nós hoje, ou tomamos medidas setoriais, societais, económicas, de desenvolvimento, que façam face a esta realidade, ou então a realidade será muito pior. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, Ana. Por exemplo, hoje em dia, em termos políticos, nós estamos a falar de controlar a temperatura, o aquecimento global, a um limiar de 1,5, 2 graus. 1,5 ou 2 graus saiu da COP21 e da COP22. A realidade deste limiar de 1,5 e de 2 graus de aquecimento global é muito diferente. E os decisores políticos ou tomam consciência disto, ou nós estamos, de facto, em grandes problemas do ponto de vista da articulação de toda a nossa sociedade. Portanto, temos de acelerar o processo de transferência para outro tipo de energias renováveis que não tenham este efeito ao nível do clima, com uma urgência que não está ainda nos programas políticos. Sem dúvida nenhuma. Nós, hoje em dia, do ponto de vista da decisão política, estamos a debater na tomada de decisões para chegarmos a este limiar de 2 graus no final do século, 1,5, 2 graus, isto depende do período de referência no século XIX, e o que se passa é que, se nós compararmos algumas realidades pelos modelos físico-matemáticos a 1,5 e a 2 graus, é completamente diferente. Posso-lhe dar um exemplo, por exemplo, das ondas de calor no Sudeste Asiático do ano passado. A probabilidade da ocorrência dessas ondas de calor diminuía 20% se nós controlássemos este limiar a 1,5 em vez de darmos por quase uma inevitabilidade de chegarmos aos 2 graus no final do século. Mas para enfatizar esta questão é que as decisões que estamos a tomar hoje em dia não vão cumprir este objetivo sequer. Quer dizer que, do ponto de vista das ondas de calor que nós estamos a viver em Portugal, a probabilidade de ocorrência destas ondas de calor daqui, na normal de 2041 a 2070, ela multiplica-se por 4 vezes. Se formos para o final do século, multiplica-se por 10 vezes. Ou seja, nós estamos a falar de uma realidade completamente diferente. As projeções desses modelos apontam que, hoje em dia, nós temos cerca de menos de uma onda de calor por ano, em média.
Nós, no final de século, podemos ter 7 ondas de calor em Portugal. Em Portugal. Em Portugal. A duração dessas ondas de calor atual são cerca de 6, 7 dias. As projeções desses mesmos modelos, e não estamos a falar de modelos só da Universidade de Lisboa, só do Instituto de Dom Luís, estamos a falar dos modelos todos europeus, que nós analisamos e em consórcios conjuntos com os nossos parceiros europeus. A duração dessas ondas de calor, em média, são de 20 dias. Nós agora estamos a falar de uma onda de calor de 7 dias e estamos a falar de uma onda de calor muito, muito, muito forte. No final de século, as durações máximas das ondas de calor são de 40 a 50 dias. Ora, imagina o que é nós estarmos quase 2 meses sobre uma onda de calor como estamos há 4 ou 5 dias. Sem nenhuma capacidade do organismo humano se adaptar, ter tempo para se adaptar a essa Com alteração. certeza, de toda a sociedade, nós não temos as estruturas, a nível de infraestruturas, a nível de fisiologia, tudo é recursos hídricos, nós não estamos preparados para essa realidade. E continuamos, mais ou menos, a fazer de conta que ela não existe. Posso só dizer-lhe uma coisa. Hoje estamos a debater o petróleo e a prospecção de petróleo em Portugal. Ora, nós somos dos países mais vulneráveis ao aquecimento global. Como é que nós podemos ir a uma ronda negocial com outros países e debater a questão dos combustíveis fósseis, estando nós, em 2018, a iniciar um processo eventual de exploração de combustíveis fósseis? Isto, do ponto de vista negocial, não tem qualquer sentido. É fingir que não estamos a passar por este problema. Quando diz que Portugal está numa das situações mais frágeis, quando olhamos para estas alterações de clima, aquilo que podemos prever nesta zona do Mediterrâneo, Península Ibérica, são processos de desertificação. São claramente desertificação. Porquê? Porque não é só a questão do aquecimento, da temperatura. As projeções para final do século apontam que nós vamos ter um aumento global de mais ou menos de 4 graus. Para Portugal, nós não vamos ter esses 4 graus. Por exemplo, no Nordeste transmontano, nós podemos ter temperaturas máximas mais elevadas em 6 graus. Por exemplo, para o Nordeste transmontano. Se nós pensarmos no nosso contexto, nós tendo temperaturas mais elevadas, temos mais evaporação de água. Quer dizer que vamos ter um desequilíbrio maior dos recursos hídricos. Porque vamos ter uma transferência do solo mais forte, mais intensa dos nossos solos, dos nossos aquíferos, dos nossos rios, para a atmosfera. Mas, a juntar a isto, o que nós temos é que essas mesmas projeções, e nós já vemos na nossa realidade, é que apontam para diminuições muito severas da precipitação. Nós, do ponto de vista dos nossos modelos, as diminuições de precipitação apontam no sul para perdas de precipitação de 40%, 30%, 40%. Ora, se nós juntarmos a isso 10% a mais de evaporação, nós estamos a falar em metade do nosso recurso hídrico que desaparece. Ou seja, a nossa sociedade, que hoje vive já com tanta dificuldade com os recursos hídricos que temos, como é que poderá viver com metade dos recursos hídricos e infligida sistematicamente por extremos climáticos? Isto, do ponto de vista de mim próprio, como investigador nestas áreas, é muito preocupante. Portanto, rapidamente podemos estar na situação de alguns países, como vimos o ano passado, por exemplo, na Oceania, em que tiveram de fazer racionamento de água, limitar o consumo de água, mas é sobretudo a questão de a urgência de mudança de comportamentos e de mudança de consumos e de mudança de modelo económico. Eu, do ponto de vista global, do ponto de vista europeu e português, o modelo económico tem que ser outro. Ou seja, nós temos que ter um aporte, temos que ter uma introdução massiva de recursos endógenos e de recursos renováveis, não há dúvida, para a produção de energia. Nós temos que utilizar a água com muito mais parcimónia, com muito mais sensatez, diria. E, por outro lado, nós temos que capacitar a nossa sociedade para fazer face a esses extremos, porque mesmo que nós deixássemos hoje, em termos globais, de emitir CO2, o sistema climático tem inércia, ele vai continuar a aquecer. Existem estudos muito citados hoje em dia que apontam que se hoje deixássemos de emitir CO2 para a atmosfera, nós íamos chegar a um aquecimento global dos tais 1,4, 1,5 graus. Portanto, só se suavizava a subida, ela não desaparecia, não invertia ainda. Com certeza, mas
quanto menos nós fizermos hoje, pior é o legado que nós deixamos aos nossos filhos e aos nossos netos. E essa é que parece-me que a grande... Existe aqui uma grande falta de percepção, é que o ónus que nós passamos para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, é incomensuravelmente maior se não fizermos nada. Por isso, tudo o que pudermos fazer hoje em dia vai ajudar e vai tentar diminuir as consequências nefastas deste processo para o nosso futuro próximo e futuro mais longínquo. Pedro, ajude-nos a entender, pelo olhar de um físico, que sinais é que existem nesta onda de calor, porque estamos a passar agora, que são efetivamente de diferente, que são marcantes para esse estudo. Sempre que nós batemos recordes de temperatura, o que é que isto quer dizer um recorde? Nós temos a variabilidade natural do sistema climático, mas nós hoje em dia já tivemos um aquecimento de 1 grau relativamente ao século XIX. Quer dizer que nós, mesmo descontando este grau de aquecimento que nós já vivemos desde a Revolução Industrial, digamos assim, o que se passa é que nós agora estamos a bater recordes. Estamos a bater recordes de frequência de ondas de calor, estamos a bater recordes de temperaturas elevadas, estamos a bater recordes de secas mais severas. Quer dizer que quando nós estamos a bater recordes, nós estamos a sair do que é a nossa percepção da variabilidade climática normal. Ora, isto não é uma prova do cure para o aquecimento global, mas nós agora temos esta capacidade de, com os nossos modelos, tentarmos simular esta onda de calor com o traço antropogénico e sem o traço antropogénico. E tenho a certeza, infelizmente, porque estamos a falar de um recorde de 40% do nosso território com uma temperatura máxima de sempre, tenho a certeza que vamos claramente mostrar fisicamente que esta onda de calor só é justificável num processo de aquecimento global. E nós vimos de um período atipicamente ameno para esta altura. Portanto, esta é mais uma evidência da frequência dos extremos, não é? Da repetição de extremos. Exatamente, é que do ponto de vista nós viemos de temperaturas relativamente baixas para o normal e daqui a 3 dias ou 4 dias nós vamos ter uma diminuição imensamente profunda da nossa temperatura máxima. As previsões apontam para 17 graus em poucos dias. Ou seja, nós estamos agora num processo extremamente crítico para a nossa sociedade e daqui a uns dias estamos numa temperatura de 27 graus, segundo as previsões. Tínhamos temperaturas inferiores, agora temperaturas muito elevadas, depois quer dizer que nós estamos a ver um sistema energeticamente muito mais responsivo, utilizando um anglicismo, não é? É um sistema que responde com muito mais energia, ou seja, com muito mais variabilidade. E esta variabilidade, para além de ser mais abrangente, para falar numa maneira mais corrente, ela também se está a deslocar para extremos mais elevados, seja do ponto de vista da seca, seja do ponto de vista das ondas de calor e por aí fora. E o efeito dos incêndios? Nós temos tido uma percentagem muito regular de áreas queimadas. As áreas são mais ou menos semelhantes, traçando uma média, mas o desaparecimento constante de floresta, por tudo o que implica em termos de equilíbrio dos solos, de capacidade de preservação de umidade. É mais um contributo só ou é um fator que de facto agrava? É bom que a Ana fale disso, porque nós quando falamos de alterações antropogénicas falamos quase sempre de CO2, de emissões dos gases de estufa, não é? Produzidos antropogenicamente. Mas o chamado alteração do uso do solo é muitíssimo importante. Existem regiões onde está a ser monitorizado o clima em que o sinal de aquecimento que nós vivemos nos últimos anos, devido às emissões de CO2, é tão importante como o sinal que se prende com a alteração do uso do solo. Com a desflorestação, que falou, com a urbanização intensiva de regiões muitíssimo grandes, por causa do efeito da ilha de calor. Existem muitas áreas em que os modelos e as observações, porque estes modelos são todos criteriosamente avaliados por observações, eles mostram que a alteração do uso do solo, a desflorestação, seja para a reconversão em terrenos agrícolas ou por incêndios, tem um efeito dramático na água e no aquecimento regional. E existem medidas que se podem tomar. As pessoas, do ponto de vista, nós como sociedade,
Não devemos ver só a floresta como, digamos, um bem do ponto de vista industrial, mas temos que ver a floresta também como um bem para nos mitigar o aquecimento regional. Um elemento de sobrevivência, é disso já que... E, por outro lado, também de manutenção das nossas reservas de água. É muito importante. Dr. Pedro Matos Soares, muito obrigada por ter vindo ao 360. Boa noite.